quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim começa a primeira leitura, e assim hoje se faz novamente. Nós, quando chegou o dia de Pentecostes, chegamos agora nessa noite, já celebramos Pentecostes hoje e amanhã. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos nós, estamos reunidos agora na casa de Deus, em oração. E de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde ele se encontrava. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. E aí, morávamos em Jerusalém, estavam naquele momento muitas pessoas de diversos países e todos se entendiam. Diziam: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Convido você a pegar o seu folheto de missa, onde diz ali oração, onde o padre faz aquela oração chamada oração da coleta. Aquela primeira oração lá na frente do folheto, antes das leituras, acima da primeira leitura. Veja o que a igreja está rezando hoje, na solenidade de Pentecostes. Veja o que ela reza aqui hoje. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai, aí entra o pedido, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. E agora, o que diz ali? E realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, aquilo que nós acabamos de ler na leitura é o que nós estamos clamando hoje. Ou seja, nós realmente queremos e suplicamos a Deus que faça essas maravilhas que fez no início da pregação do Evangelho. Os apóstolos foram, a gente usa essa expressão, não é o batismo sacramento, é batismo como mergulho, né? Então, foram batizados, mergulhados no Espírito Santo. A gente chama a efusão do Espírito Santo, esse mergulho, que simbolizado através dessa experiência, gente, que foi real. Isso aqui não é simbólico. Essa experiência dessas línguas de fogo que vêm e não ficam fora deles, mas entram e transformam eles de dentro para fora. Tanto que aqueles homens que agora medrosos, com as portas fechadas, eles abrem as portas e começam a pregar. E o que acontece na pregação de Pedro? Começam os sinais a acontecerem, sinais maravilhosos, sinais extraordinários de Deus. Só na primeira pregação de Pedro se convertem 3.000 pessoas. Aquilo que todo mundo tinha medo, né? Agora Deus começa a realizar através deles. E a partir dali começam a acontecer curas, milagres, prodígios. É derramado sobre o povo os carismas do Espírito. Depois São Paulo vai trabalhar isso com mais detalhe na carta aos Coríntios. Mas já se manifesta, por exemplo, o dom das línguas, dom de milagre, dom de cura, dom de profecia. Tudo é dado por Deus para quê? Para o crescimento do seu reino, para o crescimento da igreja, para tocar os corações, para que de fato se manifeste que Deus está vivo. Deus vai confirmar através desses sinais. Então Deus começa a fazer milagres no meio deles, para quê?
para que haja sinal, milagre que gera conversão, mudança de vida. São Paulo estava lá, depois numa cidade pagã, tinha um homem lá que não caminhava, ele ordena em nome de Jesus que a pessoa fique curada, ele fica, e aquele sinal gera uma grande confusão, uma grande conversão nas pessoas. Quando aquele homem que está na porta do templo de Jerusalém, e nós conhecemos aquela passagem que Pedro diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda. E aquele homem que não caminhava começa a caminhar. Então Deus começa a manifestar através de sinais, e é esses sinais que a igreja está pedindo. Mas claro, o grande sinal qual é? É a conversão do nosso coração, porque ali diz que se realizem no coração dos fiéis as maravilhas. Então Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele quer hoje fazer esse Pentecostes, atualizar esse Pentecostes na sua vida. Porque o cristão vive segundo o Espírito de Deus, ele não vive segundo o mundo. E é o Espírito Santo que nos faz entender o Evangelho verdadeiramente. É o Espírito Santo que move toda a igreja, que faz Jesus ser presente, que faz hoje nós estarmos aqui, desperta a nossa fé, desperta os dons, os carismas, que conduzem e são fundamentais para que haja a santificação de toda a igreja. A conversão de uma pessoa se dá através do derramamento do Espírito Santo no coração das pessoas, quando elas são tocadas pelo amor de Deus. São Paulo diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações, e isso pode acontecer hoje. Isso a igreja pede hoje que aconteça, que o Espírito Santo faça esses sinais e comece a despertar a nossa fé, uma fé viva, uma fé nova, que se traduza na vida, que se traduza num sinal visível da presença de Jesus no mundo. É isso que o Espírito Santo vem fazer no nosso coração. Para isso estamos aqui hoje, e por isso clamamos esse Espírito, que venha fazer em nós essa obra nova. E com certeza, muitos de nós já experimentaram essa graça, e experimentaram nessa casa, nesse lugar, ou num retiro, aqui na casa de retiros, foram tocados por esse Espírito e foram transformados. Então, o mesmo Deus continua operando milagres no dia de hoje. Você deseja, você crê que Jesus está vivo? Você crê que Jesus está vivo? E que hoje Ele está te escutando? E você crê que Jesus pode hoje transformar a sua vida? Você crê que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Você crê que de fato Ele pode trazer a consolação que você precisa? Então hoje é o momento certo. Hoje é o momento certo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, a São Martinho, tinha uma música que vinha, parecia que era cantada para mim, sabe que quando Deus vai dizendo, isso é para você escutar. É que ele dizia assim, eu não sou cantor, gente, mas dizia assim: chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você se lembra dessa música? Pois é, isso foi uma bomba do Espírito Santo no meu coração, para que me tirasse de mim mesmo. Hoje nós estamos rezando pela última muralha do cerco de Jericó, justamente fala sobre isso. Fala que nós precisamos, muitas vezes nós vivemos diante de um espelho. Nós vivemos a nossa vida voltada para nós mesmos. E não percebemos as maravilhas de Deus, não percebemos o quanto somos amados por Ele, não percebemos os dons que Ele nos deu, não percebemos. E ficamos às vezes fechados, olhando para os nossos defeitos ou admirando as nossas qualidades, enquanto o tempo passa. Então hoje Jesus quer quebrar esse espelho, quer derramar o seu Espírito e quebrar esse espelho da sua vida, para que você olhe para Ele, e olhando para Ele perceba que você é amado, verdadeiramente. E olhando para Jesus você vai descobrir a sua missão, o valor que você tem, verdadeiro, e realmente vai descobrir qual é a sua missão. E foi aqui que eu fui descobrindo a minha missão, que eu não sabia que Deus tinha me chamado para ser padre, e Deus foi revelando isso para mim, e graças a Deus, porque realizou, Ele botou para fora aquela semente que já estava plantada e eu não sabia. Então, meus irmãos e irmãs, hoje é dia de alegria, hoje é dia de fato nós abrirmos e crermos naquilo que o Senhor pode fazer por nós.